Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre decoradores em Python, né? Especificamente decoradores de funções em Python. Então, para que esse cara serve, como cria, com um exemplo, e mostrar aqui como que a gente faz isso funcionar. Tá? Então, antes de entrar no conteúdo do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, né? Dar aquele like, depois se não gostar do vídeo pode tirar, mas enfim, espero que não façam isso. E aciona aí o sininho para ficar sempre por dentro aí das últimas atualizações, tenho lançado mais vídeos e tal, então acho que está ficando um negócio bem legal. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, né? O que são decoradores, tá? Os decoradores, eles são um pattern, né? Um padrão, na verdade, que você utiliza quando você precisa adicionar um comportamento a uma função aqui no caso. Então, você tem uma função que já existe e você precisa incluir um comportamento ali adicional nessa função, por exemplo. Então, uma opção seria mudar o código-fonte. Então, você vai lá, muda o código-fonte e tal, atualiza ele, e aí a sua função vai ter aquela funcionalidade nova. Só que, outra coisa que você pode fazer é usar o decorador, que ele vai trazer essa funcionalidade adicional para aquela sua função inicial. Tá? E a ideia do decorador é que ele evita que você duplique código. Né? Então, você consegue manter ali a característica do dry, né, do don't repeat yourself. Você não precisa repetir código. Então, se você usar um decorador para incluir um comportamento numa função, por exemplo, você pode aplicar esse decorador em qualquer função. Né? Você pode trazer esse comportamento para qualquer função. E aí isso mantém o seu código numa base única, né? Aquele comportamento está encapsulado dentro daquele decorador. Se você precisar mudar, você vai só no decorador ali, atualiza e tudo mais. Você não precisaria ir em cada função mudando algum trecho de código. Então é uma coisa bem interessante. Geralmente o exemplo que é dado de decorador, você medir o tempo de execução de uma função, né? Então você usa o decorador para marcar um período de tempo, marcar um período de tempo depois que a função é executada e fazer a diferença ali para você ter quantos segundos aquela função demorou para executar, e aí você aplica esse decorador em qualquer função e você teria esse resultado para qualquer função. Nesse exemplo aqui, eu vou criar um decorador que ele conta quantas vezes aquela função foi chamada. Né? Sei lá, em algum momento a gente pode precisar ali, de repente, de um processo que você, de repente, tem que chamar essa função um determinado número de vezes, e aí, quando você estiver escrevendo os seus testes, você vai lá tentar fazer uma search, né? Você vai analisar se essa função foi chamada aquele número de vezes que você espera que ela tenha sido chamada. E aí você pode usar esse decorador para fazer essa contagem e no final você faz uma search, por exemplo, entre essa contagem e o valor que você espera. E aí, passando no teste, quer dizer que está tudo ok. Então, para começar, um decorador nada mais é do que uma função padrão em Python. Tá? Então, vamos dar um nome para ela aqui. Eu vou colocar count calls. E aí ele tem um pequeno detalhe aqui. Tá? Ele vai precisar de um parâmetro para funcionar. Que parâmetro é esse? Esse parâmetro é a função na qual a funcionalidade vai ser inserida. Tá? Então, isso aqui traz uma característica de programação, de um paradigma de programação funcional, ou seja, ele vai receber uma função, vai fazer alguma coisa aqui dentro e vai retornar uma função com essa funcionalidade adicionada. Tá? Então, é uma característica de paradigma funcional, enfim. Tem aí, se você quiser um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nisso, tem alguns livros, cursos, enfim, que falam especificamente de programação funcional em Python. Tem o módulo FuncTools, que tem um monte de funcionalidade assim, correlacionada com esse paradigma de programação. E aqui vamos continuar com esse cara aqui, que ele precisa receber um parâmetro que é a função a qual ele vai ser aplicado. E aí é o seguinte, por padrão, esse cara aqui se chama func. Né? Então, geralmente, se você vê por aí uma implementação de decorador, ele vai estar aqui com esse parâmetro func. Tá? E o que eu preciso escrever aqui dentro? Que talvez seja uma coisa que a gente estranha um pouco nas primeiras vezes que a gente vê. São duas coisas que me estranharam, na verdade, quando eu comecei a ver coisas diferentes assim em Python. Primeiro, essa definição que eu vou fazer agora, né, onde eu vou criar funções dentro de funções, e o yield também, né, que são funções geradoras. Né? Então, eu demorei um pouco ali para entender esses conceitos. Eu falo, pô, o que é yield, cara? Eu vejo aqui alguns códigos e tal, eu vejo que, pô, o que esse cara faz. E também, criar funções dentro de funções é uma coisa não tão usual num desenvolvimento assim de dia a dia. Né? Mas depois que você começa
abrir a mente para isso, você consegue já enxergar vários outros lugares onde você poderia fazer uma implementação desse tipo. Então, no caso do decorador, eu preciso criar uma função interna. Tá? Essa função interna, geralmente, também por padrão, a gente chama de wrapper. Tá? O que é o wrapper? Ele é um cara que ele é como se fosse uma envoltória da sua função original. Então ele vai retornar exatamente o valor que a sua função original retornaria, porque é o que você implementou ela para fazer determinada coisa, então ela vai fazer essa determinada coisa. E esse wrapper é o cara que vai englobar essa função e vai trazer a funcionalidade adicional. Tá? Então ele nada mais é do que uma função também. Tá? E para essa função aqui, o que eu preciso passar para ela? Eu preciso passar de maneira genérica o args e o quargs. Certo? O que são esses caras? Né? Esses caras aqui, eles vão englobar todos os atributos posicionais e todos os parâmetros posicionais e os parâmetros nomeados. Né? Então, por exemplo, se você tiver, sei lá, a função recebe 3 parâmetros, A, B e C. Então, se você chamar essa função passando só os valores de A, B e C, você teria todos esses valores guardados dentro do args. Tá? E caso você passe um valor, né, nomeando, por exemplo, ao invés do A, você dá o valor 2. E para o B e para o C, você fala B igual a 3, C igual a 4. Como você nomeou esses parâmetros vão entrar no quargs. Tá? Então, basicamente, o args é uma tuple, né, um imutável, né, uma coleção imutável, guardando todos os atributos posicionais, e o quargs ele um dicionário, tá? Guardando todos os parâmetros nomeados que você passa para essa função. E quando eu faço isso, eu garanto que eu vou estar pegando todos os atributos necessários para a func rodar. Tá? Então, como eu não sei exatamente qual função que eu vou receber, o que ela precisa para funcionar, você coloca de maneira genérica o args e o quargs. Tá? O fato de usar o asteriscos e o dois asteriscos é exatamente para isso. Né? O args ele empacota tudo em uma tuple e o asterisco empacota tudo em uma coleção e os dois asteriscos empacota tudo em um dicionário. Tá? Então, essa é a funcionalidade quando você usa um asterisco e dois asteriscos no lado da criação de uma função. Tá? Se você usa ele de um outro lado, que é no lado da chamada da função, esse cara ele explode, ele tem um comportamento contrário. Ele parte de uma sequência e explode aquilo nos valores, ou parte do dicionário e explode aquilo em elementos nomeados e seus valores. Tá? Então, tem um comportamento um pouquinho diferente quando você usa na chamada de uma função ou quando você usa na definição de uma função. Tá? Então, a razão de ser desses caras é exatamente isso. Você conseguir encapsular tudo que a função precisa para funcionar. Tá? Aqui dentro, se eu colocar simplesmente... Aqui dentro, né, além dessa wrapper, ela tem que fazer tudo que a func faz, ou seja, ela precisa retornar o que a func retornaria, certo? E eu vou ter aqui a minha funcionalidade adicional. Então, se eu fizer aqui simplesmente um return func, né, eu posso usar o func aqui porque o func está sendo passado como parâmetro para o meu decorador. E esse cara aqui eu vou passar diretamente o args e o quargs, tá? Repara que aqui eu não uso... Aliás, vou passar aqui com o asterisco, né? Com asteriscos e os dois asteriscos exatamente pela característica que eu falei. No wrapper, ele pega tudo e coloca dentro de um pacote. Na hora que eu uso na chamada, ele desempacota isso. Então eu estou chamando a func exatamente com todos os parâmetros, todos os argumentos que ela precisa para funcionar. Tá? E aí, no final de tudo, reparem que eu já saí do bloco da função wrapper, né? Então voltei para o bloco da count calls. Se eu fizer um return wrapper aqui, o que esse cara está fazendo? Eu estou aqui retornando essa nova função. Ou seja, eu não vou mais funcionar com a func, né? Eu não vou mais operar, manipular a func, eu não vou mais chamar a func, eu vou chamar a wrapper. Né? Então, é isso aqui que o decorador faz. Ele recebe uma função, cria uma função ao redor dessa função recebida, adiciona uma funcionalidade e aí retorna essa nova função que faz tudo que a anterior faz, mais um pouco. Tá? Então é essa aqui que a minha wrapper vai fazer. Então, ao invés de eu operar em cima do func, eu vou operar em cima do wrapper. Só que reparem, quando eu faço isso aqui, eu ainda não adicionei nenhuma funcionalidade nisso aqui. Tá? E como eu comentei com vocês, eu quero fazer um cara
que ele seja capaz de contar quantas vezes aquela função foi chamada, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso que essa função wrapper ela tenha, de alguma forma, um atributo ou alguma característica que consiga fazer essa contagem. Então, olha que interessante. Se eu usar aqui o wrapper, repara que tudo em Python é um objeto, tá? Inclusive funções. Então, funções são objetos que têm o seu construtor, têm os seus atributos, têm os seus métodos e tal, mesmo que a gente opere pouco com isso, normalmente. Então, aqui eu posso adicionar um atributo em tempo de execução para esse wrapper. Então, esse atributo eu vou chamar de countCounts também, tá? Eu vou dar o mesmo nome da função, não tem problema aqui, não vai ter nenhum conflito de nome, porque esse cara é um atributo da função wrapper, do objeto função wrapper. Então, eu não estou chamando wrapper, não estou executando esse código, eu estou atribuindo a esse cara um novo atributo em tempo de execução. Tá? E esse cara ele inicia com 0. Tá? Ou seja, quando eu não chamei a função nenhuma vez, esse cara aqui vai começar com 0. E aqui dentro da função, tá? Isso daqui talvez seja um pouco confuso, porque eu estou definindo esse cara depois, e dentro da função eu estou manipulando esse próprio valor. Então, mas assim, funciona, acredite. Funciona, me acredite. Se wrapper.countCounts mais igual a 1. Tá? Ou seja, toda vez que eu chamar essa função, que essa função for executada, porque repara, isso aqui não é uma execução. Isso aqui é a assinatura e a implementação do código-fonte aqui da função. Eu não estou chamando, não estou executando ela, então não vai dar nenhum tipo de erro aqui. Tá? E aí, quando eu chamar, na verdade, quando eu retorno isso aqui, eu já retorno a wrapper com esse atributo countCal zerado. E aí, quando eu executar essa função wrapper, esse atributo countCal vai existir e eu vou incrementar ele em 1. Tá? Então isso aqui está perfeito, vai funcionar, show de bola. E agora, como que a gente usa um decorador? Tá? Vocês provavelmente já devem ter visto, geralmente os decoradores a gente importa, né? Tem vários decoradores interessantes, aí tem o LRU Cache, que você consegue guardar ali chamadas da sua função, e aí ao invés de executar aquela função de novo, você tem aquele valor ali já armazenado em memória, e você retorna, já pega ali o valor resultado, né, com uma complexidade de tempo menor. Você tem decorador, por exemplo, de data class, por exemplo, onde você transforma uma função numa classe ali que é basicamente um encapsulamento de dados. Você tem os decoradores que te ajudam a definir os métodos de comparação, os standard methods de comparação em classes, por exemplo. Você tem um monte de caras nativos aí que você pode importar e usar no seu código. Tem o property, que é quando você quer definir uma propriedade você está definindo uma classe, por exemplo, né? Você quer tentar manter determinado atributo oculto e aí você usa aquilo ali para o get e o set, que é comum a outras linguagens. Ali tem decorador para isso também, que é o property e o set property, eu não lembro do nome do outro, mas são decoradores que você usa também para você simular essa característica, né, de tratar os atributos como privados, entre aspas, em Python, né, porque nada é privado, mas você consegue esse tipo de comportamento com decoradores também. E como é que é a sintaxe desse cara? É com o at, né, o arroba aqui. Então, se eu usar o at count cows, e aí aqui eu crio minha função, tá? E aí minha função eu vou criar qualquer, sei lá, soma. E ela vai receber dois números, né? Por exemplo, no 1 e o no 2. E ela vai simplesmente retornar a soma desse no 1. Opa! No 1 mais no 2. Beleza? Eu vou colocar aqui uma docstring porque eu quero dar um exemplo disso. Né? Então, assim, geralmente uma boa prática de programação é você colocar uma docstring aqui a qual você explica ali, né, de maneira sucinta o que aquela sua função, o que aquela sua entidade que você está criando faz. Então, eu vou fazer uma breve descrição aqui. Calcula a soma de dois números inteiros. Sei lá. Aqui eu vou botar, por exemplo, no 1, ele é do tipo int, e ele é, sei lá, primeiro número da operação. Vou botar aqui um 2, que também é um inteiro. Sei lá, segundo número da operação. E vou colocar aqui um return, também um int,
retorna a soma dos dois números. Tá? Então essa daqui é a minha descrição aqui da função, beleza? Então, cara, isso aqui a princípio vai funcionar. Então o que eu preciso verificar aqui? Eu preciso verificar se eu realmente vou contar quantas vezes essa função está sendo chamada. Tá? E por que isso funciona? Porque esse decorador, por trás dos panos, assim, o que está acontecendo aqui? Essa função soma, antes, quando eu for executar ela, na verdade, ela não vai executar diretamente isso aqui, né? Então o Python ali por trás dos panos vai pegar essa função soma, vai passar por dentro do meu decorador, né? A soma vai entrar aqui, o num1 e o num2, dependendo de como eu faço essa chamada, né? Se eu fizer só, por exemplo, soma 1,2, esse 1 e 2 vão entrar aqui no args. Se eu entrar, por exemplo, com num1 igual a 1, num2 igual a 2, ele entraria aqui no quargs, e qualquer variação disso é válida também. E aí aqui eu vou ter a contagem aqui das chamadas, e eu vou retornar o próprio func, args-quargs. E o que é esse cara aqui retorna? Esse cara retorna exatamente o que a função soma retorna. A soma de num1 com num2. Então isso aqui vai funcionar perfeitamente. E o que o decorador retorna? A função. Então significa que quando eu for executar essa função soma, na verdade eu não vou rodar soma, eu vou rodar wrapper. Tá? Isso que tem que ficar bem claro quando eu uso decoradores e funções. Não vou rodar soma, não vou executar soma, vou executar a wrapper, que é a soma com a funcionalidade adicional de contar um número de chamadas. Então vamos lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso, vamos lá. Eu vou chamar essa função soma, tá? Soma 1,2. Eu vou dar um print soma.count calls, certo? Show. Eu vou chamar novamente soma 3, 4. Eu vou dar um count aqui, print também, quero que esse cara mostre aqui no meu console. E eu vou fazer uma terceira soma. Por exemplo, tá? Vamos lá. E aí eu vou rodar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Show de bola. Repare. Chamei a função uma vez, count counts 1. Chamei a função de novo, count calls 2. Chamei a função pela terceira vez, count calls 3. Então, está funcionando perfeitamente. Criei um decorador capaz de contar quantas vezes essa função foi executada, foi chamada, certo? Só que agora, como bônus aqui do vídeo, eu quero mostrar um comportamento para vocês que é o seguinte. Lembra que quando eu executo essa função soma aqui, na verdade, assim, o que esse daqui está fazendo é o seguinte, tá? Eu crio uma função soma, na verdade, por trás dos panos em Python, que está acontecendo é isso aqui, ó. Soma igual a count calls soma. É mais ou menos isso aqui, tá? Então, assim, eu estou, na verdade, chamando o decorador, passando a soma, tá? Para esse cara, e eu estou pegando o retorno disso aqui, que é a função alterada, e guardando dentro de soma de novo. É por isso que quando eu uso soma aqui, eu não estou usando a soma original. Eu estou usando a soma que foi transformada pelo decorador, tá bom? É mais ou menos isso aqui que acontece por baixo dos panos com alguns detalhes adicionais, mas é basicamente isso, tá bom? E qual que é o problema aqui? Vamos ver o seguinte, vamos inspecionar o docstring dessa função, tá? Se eu fizer aqui soma.doc, eu deveria ver o docstring dessa função que eu criei, tá? Que o docstring é isso aqui, é a documentação da função, o que ela faz, quais são os parâmetros e tudo mais. Se eu der um play aqui, opa, não vai aparecer nada porque eu não pedi para mostrar na tela, então eu vou dar só um print aqui rapidíssimo, tá? O que acontece aqui? Nada. Ou seja, eu não tenho documentação dessa função, não tenho docstring. Então, o que aconteceu aqui? O que acontece é que isso aqui, esse wrapper, ele é uma nova função. Embora ele faça o que a função original faz, mais alguma coisa, ele não é a função original. Então ele tem uma nova assinatura, uma nova docstring, ele tem todo um conjunto de características que são metadados da função, ele é uma outra função. Então ele tem um outro conjunto desses metadados que não são os mesmos da função original. Então também é uma boa prática que a gente adicione um pequeno detalhe aqui que vai fazer com que tudo dê certo. Esse detalhe vem do módulo FuncTools, que é um módulo built-in Python, então é um módulo que você consegue acessar sem precisar importar nada. Então, from FuncTools import wraps. Tá?
Quem é que esse cara é? Um decorador. Então, eu vou usar um decorador no meu exercício de decoradores aqui. Então, e onde eu aplico esse decorador? Simples. Aqui. Wraps. E só que esse decorador é um pouquinho diferente, né? O decorador que eu criei aqui, ele não precisa de nenhum argumento, né, adicional além da própria função. E implicitamente, quando eu uso esse decorador em cima de uma função, a função já é passada para o decorador. Eu não preciso explicitamente falar que aquele decorador precisa daquele argumento, porque o Python já faz isso por trás. Se eu tiver algum argumento adicional, que eu poderia ter aqui também, eu podia, além de func, receber outros valores aqui, eu preciso passar explicitamente esse cara quando eu uso o decorador, tá? Então, o que acontece? Esse wraps aqui, além dele pegar a função e passar por dentro dele, ele precisa de alguma coisa adicional, que é o quê? A função da qual eu vou puxar os metadados, tá? Então, é a própria func. Então, quando eu uso esse wraps aqui, passando o func como argumento, ele vai pegar os metadados aqui, né? O docstring, tudo aqui da função func, que no meu exemplo é a função soma, e vai aplicar na função wrapper, que é a função soma modificada. Então isso aqui vai resolver o meu problema, espero eu, mas vamos dar um play aqui para ver. Tá, deixa eu dar um clear aqui e eu vou dar um play. Pronto, agora sim, ó, reparem que tudo certo. Tem aqui a minha docstring. Calcula a soma de dois números inteiros, num int, num dois int, retorno int. O meu docstring está aqui. Ou seja, agora a minha função wrapper, que é esse retorno, tem todas as características ali de metadados da minha função original. Então eu mantenho ali a minha consistência, eu mantenho tudo que eu realmente preciso nessa função, porque na verdade eu quero que ela faça coisas a mais, mas que ela também traga o comportamento total original dela. E isso inclui esses metadados. E a gente consegue isso facilmente com o decorador wraps que a gente importa da FuncTools. Beleza, galera? Então, encerro por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho aqui de decoradores em Python aplicados em função desse pattern que é bem importante de entender. Talvez não para toda hora construir um decorador customizado do zero, mas a gente utiliza em diversos momentos decoradores e é interessante entender como esse cara funciona, tá? E aí eu incluí também ainda esse bônus aí de mostrar para vocês como você mantém os metadados aqui, como você traz os metadados da função original para sua nova função alterada usando o próprio decorador wraps do FuncTools. Tá? Espero que vocês tenham gostado, então de novo, né, curtam aí o vídeo, deem like, acionem os sininhos aí para ficar sempre por dentro dos próximos vídeos e para quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal. Valeu, galera, um grande abraço aí, tchau!